Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Manias de Crochê com a Elis Brito. Bom, nessa videoaula, nesse passo a passo, eu quero estar ensinando vocês a confeccionar esse lindo tapete aqui do nosso jogo de banheiro bico duplo. Tá fazendo bastante sucesso aí esse jogo de banheiro, e eu quero estar ensinando a vocês nessa videoaula o tapetinho da pia, tá? Então, pra gente confeccionar aí, nós vamos precisar aí dos seguintes materiais, tá? Eu vou usar essa cor salmão aqui, que é o número 7 do barbante colonial da marca Piratininga. O barbante cru, todos no fio 6, tá? O barbante cru. E o Barroco Multicolor Antúrio no número 9202, tá? Gente, para confeccionar só o tapetinho, nós vamos utilizar 3 flores catavento, que o passo a passo, a videoaula já está disponível no canal, tá? Para confeccionar o jogo todo, nós vamos estar precisando aí de 8 flores e vamos usar no total, tá? Eu gastei um cone de cada e um novelo de 200 gramas, tá? O menor, esse aqui é o maior, que eu já compro o maior para dar para fazer mais trabalhos, para fazer as 8 flores. Então, se você já tem interesse aí, ó, no passo a passo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e não esqueça de deixar o seu comentário também. Vem comigo! Eu vou começar trabalhando aqui na primeira flor, tá? Nós vamos fazer aqui, dar uma continuidade, fazer mais uma carreira aqui dos bloquinhos de 3 pontos altos. Então, a primeira flor nós vamos trabalhar ela inteira, arrematar. E as outras duas nós já vamos confeccionando e fazendo a união. Amarrar meu barbante aqui, dá já um lacinho, um nozinho. Vou começar aqui. Aqui, ó. Primeiro o espacinho aqui depois da curvinha aqui. Já vou inserir minha agulha, prendo com ponto baixo e vou subir aqui 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha. Passo aqui pro próximo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Uma correntinha e vou começar a trabalhar aqui o cantinho da nossa flor, que é o que vai dar aí o formato do tapete oval. Tá? Então, dentro da primeira folhinha aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos, bem no meinho, tá? Abre ela aqui e faz bem no meinho, ó. Um. Dois. 3. Agora eu passo aqui para folhinha maior e dentro da folhinha maior, bem no meio também, eu vou fazer um ponto alto. Já passo para outra folhinha menor e dentro dela também vou fazer 3 pontos altos, totalizando 7 pontos altos, 3 dentro da primeira folhinha, um dentro da folhinha maior e mais 3 dentro da folhinha menor.
ficando assim, ó, que é o que vai dar nossa forma aí de tapete oval. Uma correntinha, volto aqui pro próximo espacinho entre um ponto, um bloquinho e outro, e faço mais 3 pontos altos. A gente não pega, tá, essa alcinha aqui não, tá? Essa você não precisa pegar ela não. Dois, 3. Uma correntinha, vou lá pro próximo espacinho e faço mais 3 pontos altos. 2, 3. Mais uma correntinha e já tô novamente aqui, ó, na curvinha aqui onde nós vamos fazer a parte oval. Novamente do mesmo jeito, 3 pontos altos dentro do meio da primeira folhinha, um ponto alto dentro do meio da folhinha maior e mais 3 da folhinha na próxima folhinha menor. Bem no meinho. Ó, 1, 2, 3, pulo para a folha maior, mais um ponto alto aqui no meio, pulo para a folha menor, mais 3 pontos altos. Formando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e formando o outro cantinho. Pode ver que nós vamos ficando aí com um quadrado, tá? E vamos fazer assim por todo o trabalho, arrematar aqui. Eu vou fazer aqui no meu e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, ó, já fiz aqui a minha primeira folhinha, ó. Nós vamos ficar com ela assim. As outras duas, nós já vamos trabalhando, unindo elas, tá? Já amarrei aqui, ó. Só que nós vamos começar aqui pelo cantinho, tá? Nós vamos começar direto pela parte oval. Nós vamos começar pela parte oval, nós vamos começar aqui pela folhinha maior, tá? Nós não vamos trabalhar aqui na primeira, né? Primeiramente, por quê? Porque nós vamos ter que dar toda a volta depois pra finalizar ali, tá? Então, a gente vai trabalhar direto na primeira folha, na folhinha do meio aqui e fazer, vou prender aqui com ponto baixo. Já vou subir 2 correntes. Já vou pegar a minha outra flor, já vou vir direto no meu ponto alto aqui, ó, da folhinha maior também. E vou prender aqui com um ponto baixo. Nós já vamos confeccionando e unindo o trabalho junto. Laçada na agulha, volto aqui na folhinha da outra flor, ó, e já vou fazer aqui dentro mais 3 pontos altos. Dois, 3. Aqui, em vez de eu fazer a correntinha de espaço,
eu vou pegar, vou lá no outro motivo da outra flor, vou vir no espacinho aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo. Laçada na agulha, volto para outra flor, venho aqui no espacinho daqui, ó, e faço direto os 3 pontos altos. Dois. Novamente, eu não vou fazer a correntinha. Eu vou lá na outra flor, que já estava pronta, e vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Laçada na agulha, venho aqui, ó, no próximo espacinho e já vou aqui fazer os meus 3 pontos altos. Dois, 3. Novamente, não faço correntinha, venho aqui no espacinho e prendo com um ponto baixo. E já vou começar a trabalhar aqui a minha parte oval novamente. Venho na primeira folhinha, já faço aqui no meio da primeira folhinha os 3 pontos altos. Dois. Três. Vou lá, vou contar 3 pontos altos aqui, ó, vou vir aqui no ponto alto do meio, ó, que foi feito em cima da outra folhinha grande aqui, e vou prender com um ponto baixo. Laçada na agulha, volto aqui para minha folha maior, ó, faço um ponto alto dentro dela. E mais 3 pontos altos na próxima folhinha menor. Dois, 3. E agora, vou trabalhar aqui normalmente, tá? Uma correntinha. Laçada na agulha, venho aqui, na próxima aqui, e vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no próximo, mais 3 pontos altos. Uma correntinha, vamos começar a trabalhar a nossa parte oval aqui, laçada na agulha, faço 3 pontos altos dentro da primeira folhinha menor. Vou para a folhinha maior, faço mais um ponto alto dentro dela.
Vou para a próxima folhinha menor, mais 3 pontos altos. Agora eu vou trabalhar mais essa parte aqui, normalmente até aqui, tá? Essa parte nós não vamos trabalhar ela agora. Laçada na agulha, uma correntinha. Venho aqui pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Laçada na agulha, uma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Uma correntinha e vamos começar a trabalhar aqui novamente a nossa parte oval, só que nessa parte aqui, nós vamos trabalhar apenas metade da parte oval, ou seja, nós vamos até aqui na folha grande, que nós vamos fazer um ponto alto. Então, vou fazer 3 pontos altos aqui na folhinha menor. Dois, 3. E vou fazer mais um ponto alto aqui na folhinha maior. Por quê? Porque agora nós vamos começar a unir aqui já a terceira folha. Ó. E nós vamos começar também aqui na parte oval da flor, tá? Então, como eu fiz a última ponto alto aqui na folha maior, nós vamos começar laçada na agulha, vamos fazer aqui um ponto alto dentro da folha maior aqui da terceira flor. Dois. Viro meu trabalho aqui. E vou trabalhar agora, ó, dentro da folha menor. Vou fazer aqui dentro da folha menor mais 3 pontos altos. 2, 3. Aqui eu não faço correntinha, vou direto aqui, ó. Aqui, ó, no espacinho e prendo com um ponto baixo. Laçada na agulha. Venho aqui novamente, ó. E faço mais 3 pontos altos. Não faço correntinhas, vou lá no motivo de cima e prendo com um ponto baixo. Aqui, ó, a gente já vê que já tá unindo, né, as 3 flores, tá? Que é o começo da base do nosso tapete. Laçada na agulha, volto aqui pro próximo espacinho e faço mais 3 pontos altos.
Parece complicado, pessoal, mas não é, tá? E depois que a gente unir as 3 flores, aí já fica todo o trabalho, vai no ponto alto e vai fluir bem mais rápido. Vou aqui pro próximo espacinho, prendo com ponto baixo, laçada na agulha, já venho direto aqui pra minha folhinha, faço os 3 pontos altos aqui dentro. Dois, 3. Já vou aqui, eu fiz 3, já vou aqui, ó. Do outro lado, vou aqui no quarto ponto, ó. 1, 2, 3, 4 e prendo aqui com um ponto baixo. Laçada na agulha, volto lá na nossa folhinha maior e já faço o ponto alto aqui dentro. Passo para a folhinha menor e já faço os 3 pontos altos dentro da última folhinha menor. 2, 3. Uma correntinha, vou lá pro espacinho, faço 3 pontos altos, dois, 3, uma correntinha, vou lá pro nosso próximo espacinho, mais 3 pontos altos. Mais uma correntinha e já vou trabalhar aqui a parte oval. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui por toda a carreira aqui, dar a volta, ó. Trabalhar deste lado aqui e deste lado, chegando aqui, a gente une, tá? Une aqui com ponto baixíssimo. E eu volto com vocês pra gente começar a próxima carreira. Dando continuidade aqui, pessoal, olha, eu falei que nós íamos trabalhar toda essa parte aqui até chegar aqui onde a gente ia finalizar. Como eu imaginei que alguém poderia ter alguma dúvida aqui, então eu resolvi também fazer aqui com vocês. Então, eu fiz aqui, né, ó, a viradinha das 3, ó, continuando, tá? A viradinha, os 2 grupinhos de 3, ó, pontos altos. Faço uma correntinha aqui, ó. Aqui, ó, lembra que nós fizemos só 3 pontos altos na virada? Então, aqui nós vamos confeccionar, aqui foram 4, né? Porque é a virada, mais 3 pontos altos para completar a virada, tá? Então, eu vou vir aqui mesmo, ó, dentro do próprio ponto, ó. E vou fazer um... dois, e o 3. Faço uma correntinha, então aqui eu já ficou o cantinho aqui dos pontos. Mais uma correntinha, venho aqui pro próximo, ó, e faço mais 3 pontos altos. Aqui. 1, 2, 3. Mais uma correntinha e venho aqui pro próximo espacinho. E vou fazer aqui mais 3 pontos altos.
3, uma correntinha. E vou fazendo assim, ó, até chegar lá onde nós vamos arrematar o nosso trabalho e dar seguimento aí ao nosso jogo de banheiro, ou tapete da pia. Mais uma correntinha, cheguei aqui de novo, aqui já vou fazer aqui novamente os 3 pontos altos, que vai completar aquela virada que nós fizemos só 4 pontos. Uma correntinha, venho pro próximo aqui, faço a mesma coisa, mais 3 pontos altos. Chegando aqui, ó, nós não fazemos correntinhas, vemos aqui, ó, e já vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Já vamos começar a próxima carreira. Sobe 2 correntes, que equivale a um ponto alto, e vamos trabalhar agora por todo o tapete, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, todas as carreiras vão ser desse jeito, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. E aqui onde nós temos uma correntinha de espaço, um ponto alto. Sempre vai ser assim, a não ser ali na nossa viradinha, que nós vamos começar a fazer os aumentos da parte para ficar oval, tá? Então, é ponto alto em cima de ponto alto por todo o trabalho. E aonde nós temos uma correntinha de espaço, vamos fazer um ponto alto dentro dela, ó. Chegando aqui, ó, eu vou trabalhar o primeiro na nossa viradinha, o segundo e o terceiro ponto com ponto alto normal, e no quarto aqui nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, que é o nosso aumento para nossa base, que é oval. E depois continuamos ponto alto sobre ponto alto pelo restante todo, até nós chegarmos aqui no meio, onde nós vamos ter mais um aumento, ó. Ponto alto, ponto alto, aqui, ponto alto, ponto alto, e vamos caminhando aqui, ó, até a gente chegar aqui no meio, aqui, ó, nessa correntinha, um ponto alto, e aqui no primeiro ponto aqui, ó, esses 3 bloquinhos aqui, nós vamos fazer mais 2 pontos altos juntos. Nós vamos trabalhar 3 aumentos, tá? 3 aumentos desse lado e 3 aumentos aqui do outro lado, tá? Um na primeira viradinha aqui, um no meio e o outro na outra virada, e assim do outro lado também. O restante é só ponto alto em cima de ponto alto, ó. Cheguei aqui novamente na minha viradinha, vou trabalhar aqui os 3 primeiros, 2, 3, e no quarto faço 2 pontos altos juntos. Novamente, ó, ponto alto sobre ponto alto. Agora, a lateral é toda no ponto alto, nós não fazemos aqui aumento nenhum.
sempre ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou trabalhar todinha essa lateral aqui. Quando chegar aqui, ó, eu volto para fazer junto com vocês. Bom, trabalhei toda a lateral aqui, ó, e já cheguei aqui na minha viradinha, onde eu vou trabalhar ponto alto nos 3 primeiros pontos. 1, 2, 3, e no 4º ponto eu vou fazer 2 pontos altos juntos. E depois ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar ali onde nós vamos fazer o próximo aumento. Cheguei aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui desse bloquinho, faço 2 pontos altos juntos. E novamente ponto alto sobre ponto alto. Aí já chegamos novamente na nossa curvinha. Trabalho os 3 primeiros pontos, com um ponto alto, 2, 3. No próximo, eu faço 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. E vou trabalhar todinha a lateral aqui com ponto alto. Novamente, não tem espaço, vou arrematar aqui com ponto baixíssimo e vamos para a próxima carreira. Eu vou fazer aqui e volto com vocês ali na hora de arrematar e subir a próxima carreira. Eu volto junto para nós fazermos juntos. Caminhei aqui todinho o trabalho, ó, com ponto alto na lateral. Já cheguei aqui no finalzinho, onde eu vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Tá, ó. E agora, nós vamos fazer novamente o mesmo procedimento. 2 correntes, se alguém achar que fica pouco, pode fazer 3, que equivale a um ponto alto. E vou trabalhar novamente ponto alto sobre ponto alto até chegar no nosso aumento, e lá a gente vai fazer mais um aumento. Ponto alto sobre ponto alto até a gente chegar lá na parte oval, onde nós temos os nossos aumentos. Estamos chegando aqui já, ó. Aqui já é o meu aumento, tá? Aqui, ó, os 2 pontos altos. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, sempre no primeiro ponto dos pontos altos juntos aqui, eu vou trabalhar 2 pontos. E sigo novamente fazendo um ponto alto para cada ponto, até eu chegar aqui no próximo aumento.
aqui já é aqui, ó. Já cheguei nele, ó. Tá aqui, ó, os dois pontos altos juntos. Então, no primeiro ponto alto do aumento, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E assim, ó, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, novamente até chegar no próximo aumento. Que é aqui já, ó. 1, 2, venho no primeiro e já faço 2 pontos altos juntos. E continuo aí, ponto alto, em cima de ponto alto agora por toda a lateral, não tem aumento aqui, por toda a lateral, até chegar aqui no primeiro aumento. E a gente vai fazer a mesma coisa, um ponto alto em cima aqui do primeiro, um ponto alto, 2 pontos altos aqui no primeiro do segundo e aqui também por toda o trabalho. E eu volto aqui na hora de arrematar pra gente fazer a próxima carreira. Prontinho, pessoal, fiz os aumentos aqui também, ó. Sempre no primeiro faço 2, ó. Primeiro faço 2, tá? Vou arrematar aqui novamente com ponto baixíssimo, ó. E vou começar outra carreira igualzinha às anteriores. Então, nós vamos trabalhar assim por 5 carreiras, contando essas duas aqui, mais 3 carreiras desse jeitinho, sem alterar nada. Sempre fazendo o aumento no primeiro ponto do aumento anterior, tá? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 5 carreiras, tá? Contando com essas duas mais 3, tá? E a gente volto com vocês pra gente fazer o bico já da primeira parte aqui do nosso tapete de bico duplo, tá? Então, já vão confeccionando aí. Se você está se interessando aí pelo nosso passo a passo, já compartilha, deixa o seu comentário. Qualquer dúvida também pode deixar no comentário que a gente explica, ajuda aí, tá bom? Vou confeccionar aqui as minhas 3 carreiras e volto pra gente fazer o próximo passo. Prontinho, pessoal, olha só. Fiz aqui as minhas 5 carreiras, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, todas no ponto alto. Todas no ponto alto, com os aumentos na lateral, igualzinho eu ensinei pra vocês, sem diferença nenhuma. Agora, nós vamos começar a fazer o bico aqui da nossa primeira parte aqui do nosso tapete bico duplo, tá? Arrematei aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 2 correntes, que vão equivaler aí a um ponto alto. E aqui nesse mesmo lugarzinho aqui, ó, onde eu fiz a corrente, eu vou fazer mais 2 pontos altos, que vão ficar no total aí de 3 pontos altos, porque as 2 correntes equivalem ao primeiro ponto alto. 2 correntinhas, 1, 2, e vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço, formando um leque. 1, 2, 3. Pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto.
Novamente pulo um ponto de base, venho no próximo e vou fazer novamente um conjuntinho desse de leque, que são formados por 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Formando, ficando assim o nosso trabalho. É assim que nós vamos trabalhar agora por toda a carreira, tá? Sem aumentos, não tem aumentos, tá? É exatamente desse jeitinho, ó. Pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Pulo mais um, venho no próximo, faço um leque. De 1, 2, 3, 2 correntes de espaço e novamente no mesmo espaço mais 3 pontos altos. E vou fazer desse modo, desse jeitinho, por todo o nosso tapete. Pulo uma, venho na próxima, faço um ponto alto. Pulo um, venho no próximo, faço mais um leque. E vamos trabalhar todinha a parte oval e a parte lateral desse jeitinho. Não tem aumento aqui, tá? É exatamente dessa maneira. Eu vou fazer aqui, tá? Vou caminhar por todo o meu tapete aqui, o meu trabalho, ó. Tá? E chegando aqui na hora de fechar aqui, eu volto com vocês para ver como ficou, para vocês verem. Prontinho aqui, pessoal, olha, cheguei aqui, ó, no finalzinho, caminhei por todo o tapete, da maneira que eu falei para vocês. Cheguei aqui, ó, vou finalizar aqui com pulo um, venho no do meio, um ponto alto. E aqui eu já tô no começo, né, onde eu venho aqui na segunda corrente e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E tá certinho aqui o nosso tapete. Agora, nós vamos fazer a segunda parte do bico e o final, tá? Que é a segunda parte, é a parte final, depois a gente vem fazendo só os pontos baixos de cima, que a gente faz com outro barbante. Então, aqui, ó, nós vamos caminhar por aqui, por dentro dos pontos, com ponto baixíssimo, até chegar aqui no meio, ó, aqui no meinho das duas correntinhas do lequinho. Parei aqui no meinho, vou subir 2 correntes, uma, 2, que vão equivaler aí a um ponto alto, e vou fazer 2 pontos altos, totalizando aí 3 pontos altos. 2 correntes e no mesmo espaço mais 3 pontos altos, formando aí novamente mais um leque. Ó, tá? Então vai ficar leque dentro de leque. Laçada na agulha, venho aqui no ponto alto aqui, ó, insiro minha agulha por trás do ponto, laço o barbante, puxo, tiro 2 laçadas e tiro 2 laçadas, tá? Pegando por detrás do ponto. Não tem correntinha, vou laçada na agulha, vou direto aqui no meio do leque novamente e faço mais um leque. 1, 2, 3, 2 correntes de espaço
faço novamente 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, ó. 1, 2, 3. Laçada na agulha, vou aqui novamente no ponto alto, ó. Por trás do ponto alto, vou laçar o meu barbante, puxo, laço novamente, tiro 2 e tiro as outras 2. Novamente laçada na agulha, vou dentro do leque e faço mais um leque. E assim, ó, nós vamos trabalhar por todo o tapete. Até a gente chegar aqui, arrematar com um ponto baixíssimo. E a nossa primeira parte no cru já vai estar pronta. Só vai faltar mesmo fazer a bordinha aqui, tá? Olha como fica bonito esse detalhe aqui, ó. Vou fazer mais um com vocês. Ó, fiz aqui o leque, dentro do leque, laçada na agulha, pego por trás do ponto alto, laço meu barbante, puxo, tiro 2 e tiro as outras 2, ó. Laçada novamente, vou dentro do outro leque e faço mais um leque, tá? E assim nós vamos trabalhar por toda a extensão aqui, tá? Até chegar novamente aqui e arrematar. Aí eu volto com vocês pra gente arrematar e fazer mais a carreirinha do ponto baixo que vai aqui no finalzinho do bico. Prontinho aqui, pessoal, olha. Caminhei por toda a parte, né? Tapete, ó. Vou aqui, vou arrematar com vocês, tá? Nosso último ponto aqui. Já venho aqui, ó, na segunda, arremato com ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha aqui pra dar um nozinho. Já puxo aqui, ó. E depois eu vou esconder esse fio com a minha agulha de tapeceiro. Agora nós vamos trabalhar aqui as pontinhas com ponto baixo por todo o tapete com o barbante barroco que foi que nós fizemos a flor, tá? Então vou amarrar aqui. Vou pegar aqui, vou começar por aqui mesmo. Vou introduzir a minha agulha aqui em qualquer ponto alto, ó. Já vou estar fazendo aqui, prendendo com um ponto baixo. Eu vou segurar a minha agulha aqui pra mim ir arrematando junto. E vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui dentro do meu lequinho. Eu faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou fazer meu pontinho picô aqui, ó. Volto aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Venho e prendo dentro do leque novamente, faço mais um ponto baixo. Ó, ficando assim. E vou trabalhar novamente ponto baixo em cada ponto alto.
Chegando aqui no nosso ponto aqui, ponto alto aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, só que eu vou fazer com o ponto baixo, tá? Vou inserir a minha agulha por trás, ó, puxo o meu barbante e tiro as duas laçadas. Terminei aqui, vou novamente fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar aqui no meio do meu leque. Fiz o primeiro ponto baixo dentro do leque, faço aqui 3 correntes, 2, 3, venho aqui nessa alcinha, ó, e prendo com um ponto baixíssimo. Volto ali dentro do mesmo leque e faço mais um ponto baixo para prender. Vou caminhar novamente com ponto baixo. Chegando aqui novamente no nosso ponto alto, não dou laçada, tá? Insiro minha agulha por trás, puxo o barbante e tiro as duas laçadas. E vou novamente fazer ponto baixo sobre ponto baixo, por cada ponto alto, até chegar aqui no meio do leque. Fiz o meu primeiro ponto baixo dentro do leque, 1, 2, 3 correntes, volto aqui na alcinha aqui e prendo com ponto baixíssimo. Continuando dentro do leque, venho e prendo com mais um ponto baixo. Novamente vou fazer ponto baixo sobre cada ponto alto até chegar nesse ponto alto em relevo que nós fizemos aqui. Insiro minha agulha por trás e vou fazer um ponto baixo em relevo, tiro os dois. Novamente vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto até chegar novamente no meio do leque. Fiz o ponto baixo dentro do leque, 1, 2, 3 correntes, volto aqui nessa laçadinha, prendo com um ponto baixíssimo e no meio do leque ainda prendo com mais um ponto baixo. E assim nós vamos fazer por todo nossa extensão do nosso tapete aqui. E assim que eu terminar aqui, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Prontinho, pessoal, olha só. Caminhei por todo o trabalho. Opa! Olha só, caminhei por todo o trabalho, olha. Fora, fora, tá? Arrematei com ponto baixíssimo. E finalizamos aqui a primeira videoaula, a primeira parte da nossa videoaula do nosso tapete de bico duplo, tá? Espero que vocês estejam gostando. Já se inscreve no canal aí para nossa próxima aula, onde nós vamos já confeccionar aqui a parte, a segunda parte do nosso tapete bico duplo, tá? E a gente deixa por último aqui para fazer o cordãozinho para passar, tá? Então, espero que vocês estejam gostado. Deixa no comentário, deixa seu like aí. E até a parte 2 e final, né? Serão só 2 partes, tá bom? Muito obrigado por enquanto e vem comigo!